Meu passado e minha dor, Jesus Cristo já levou. Amém? É assim? Meu passado e minha dor, Jesus Cristo já levou. Você tem um passado? Você já teve alguma dor? Hoje é um dia especial na sua vida, para que você reflita comigo. Meu passado e minha dor, Jesus Cristo já levou. Pense nisso. Meu passado, minha dor, Jesus Cristo já levou. Veja o que está descrito aqui em Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 11. Jesus encontra-se com a viúva de Naim. E ao encontrar-se com ela, algo especial aconteceu. E é bem isso, meu passado, minha dor, Jesus Cristo já levou. Veja isso aí, ó. Vamos lá? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus está caminhando e uma multidão está acompanhando Jesus, como sempre acontecia. Como se aproximasse da porta da cidade, quando ele chegava na cidade de Naim, saía da cidade um outro cortejo. E então diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então uma grande multidão vem com Jesus, e uma grande multidão vem com esta viúva de Naim, que levava o seu filho para a sepultura. Vendo-a, então Jesus vendo aquela mulher, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, seu passado e sua dor eu vou levar. Eu vou sanar, eu vou sarar, eu vou curar. Seu passado e sua dor, Jesus Cristo já levou. Olha como aconteceu isso. Jovem, então, chegando-se, tocou o esquife, o caixão, né? E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele estava morto. Ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Veja o que aconteceu. Sentou-se o que estivera morto. Sentou-se o que estivera morto. E agora Jesus passou a falar. Ele passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então, veja só, para encerrar aqui, o restituiu à sua mãe. Vamos até o verso de número 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Seu passado e sua dor são levados pelo Senhor, porque Ele visita ainda hoje o seu povo, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. É por isso que Ele está presente conosco em todos os momentos. E a Bíblia diz que um dos seus nomes no passado foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus disse aos seus discípulos: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. A Bíblia diz: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito. Eis que estou convosco, me ajudem, eis que estou convosco todos os dias, até, então isso inclui o dia de hoje, neste lugar, porque aqui somos corpo do qual Ele é cabeça. Então somos a manifestação do reino de Deus neste lugar, com a absoluta convicção de que Jesus é o nosso Senhor, cabeça e líder deste corpo que se forma com a soma
de cada um daqueles que, abrindo seus corações, recebem na intimidade de suas vidas o Senhor Jesus e tornam-se então filhos de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo declara com o nosso espírito que somos, acreditem, o Espírito Santo de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus declara sobre você que você é filho de Deus, porque você, abrindo o seu coração, o recebeu. O Espírito Santo fez do seu corpo o templo da sua habitação, e então, pelo Espírito que está em você, divino, da parte de Deus, que intercede por você, que intercede até com gemidos inexprimíveis, que fala com você, este mesmo testifica com o seu Espírito que você é filho amado de Deus. Percebe a bênção e o privilégio de você ser crente? Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Então, pela fé, eu creio no Evangelho, que é o poder de Deus para realizar o que o Senhor realizou na vida desta mulher. Então, vamos para o verso 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Agora o último versículo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, e eu vou fazer um acréscimo por minha conta. Não sou aqui nenhum escritor bíblico, mas vou fazer um adendo. Por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança e até nós. Chegou até nós. Por que chegou? Porque o Senhor Deus comissionou homens e mulheres para que fossem em nome dele, levando o projeto dele, o propósito dele até os confins da terra e até a consumação dos séculos. Portanto, estamos inclusos nesta experiência maravilhosa. Certo assim? Então, esse é o texto. Então, agora vamos pensar desde o começo. Havia uma multidão seguindo uma senhora da cidade de Naim, ela ia saindo da cidade para fazer o quê? O que ela ia fazer? Levar o seu filho para a sepultura. Então, seu filho estava morto. Então, ela tinha perdido o seu filho, mas o texto diz que ela era viúva e só tinha um filho. Então, ela era uma mulher que já tinha tido uma perda, a viuvez. Ela agora tem outra perda, que é a perda do seu filho. E ela agora vai levar este filho para a sepultura. E há uma multidão juntamente com ela, e vai caminhando com ela para fazer esse trajeto até o local da sepultura. Olhe para o coração desta mulher nesta manhã. Faça uma viagem na sua imaginação até a cidade de Naim, lá na saída daquelas portas. Faça uma viagem imaginária até lá e olhe para o coração daquela mulher. Olhe para o rosto daquela mulher, talvez chorando pela perda do seu filho. Olhe para o sentimento daquela mulher. Ela tinha perdido seu marido e agora ela perdeu seu filho. A perda, quando acontece na vida da gente, produz alguma forma de sentimento. Se você já perdeu alguma coisa, você sabe que a perda produziu em você algum sentimento. Às vezes você perde a saúde, então você tem um sentimento. Às vezes você perde um amigo, você tem um sentimento. Às vezes você perde um cônjuge, você perde um parente, você perde um emprego, você perde alguma coisa importante. Aquela perda vai gerar dentro de você um vazio. Vai gerar um vazio. Toda perda, ela gera naturalmente e logicamente um vazio. Aquilo que eu perdi, então gerou dentro de mim um vazio. E a natureza não suporta o vácuo, portanto ela vai encher isso de alguma maneira. Às vezes vai encher com uma depressão profunda, às vezes vai encher com uma ansiedade, às vezes vai encher com uma raiva, com uma angústia, com uma tristeza,
com um sentimento doloroso. Enfim, o coração daquela mulher podia estar cheio de todas e quaisquer que fossem estas possibilidades. Mas o fato é que a gente, não podendo identificar especificamente qual era o sentimento dela, com certeza era um sentimento de tristeza, porque o Senhor Jesus Cristo, ao aproximar-se dela, disse: não chore. E Jesus identificou na vida daquela pessoa uma situação que causava um sentimento de dor, de tristeza, porque ela estava chorando aquela perda. Então há dentro do seu coração alguma coisa que te incomoda? Há na sua ambiência familiar alguma coisa que te incomoda? Um filho que você tanto ama e que você vê ou que você sente que alguma coisa não está do jeito que deveria estar. No caso daquela mulher, aquele jovem não deveria estar morto, mas estava. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não deveriam acontecer, mas acontecem. E estas coisas nos atingem. Então, a vida de alguma maneira vai nos envolvendo e coisas vão acontecendo. E perdas às vezes acontecem, e estas perdas geram vazios, e esses vazios vão sendo cheios de tantas coisas que muitas vezes são mais prejudiciais do que a própria perda. Porque a perda, uma vez acontecida, você pode lidar com ela e pode esquecê-la, mas às vezes a perda gerou dentro de você um vazio que foi preenchido por alguma coisa que não vai te deixar ao longo da vida. Quando você sente uma mágoa por uma perda, pode ser que aquela perda já passou, mas a mágoa fica ali. Por isso que a Bíblia diz: não deixe nascer nenhuma raiz de amargura dentro do seu coração, porque ela contamina a sua vida e contamina tudo ao seu redor. E você vai vendo aquilo acontecer dia após dia. E muitas vezes você se definha, e não somente o problema da perda, mas as consequências da perda, que você não sabendo administrar, não sabendo lidar com isso, não tendo um recurso espiritual para superar a perda, você vai definhando cada dia e pode até desenvolver um sentimento de frustração tão grande, cuja frustração é a mãe da depressão, da situação depressiva, que muitas vezes sucede a uma perda, a uma sensação terrível e triste como a daquela mãe. Mas isso é só para mostrar um aspecto da vida. Aquela mulher estava chorando, e todos nós, por uma razão ou outra, choramos. E quando choramos, quem é que se aproxima de nós? E como é que se aproxima de nós? É interessante que vê que nesse momento desse choro, dessa tristeza, dessa perda, desse sepultamento de algo querido, especial e importante, brota no coração daquela mulher a tristeza, nos seus olhos a lágrima, e ela chora. Quantas coisas você já sepultou na sua vida? Quantas coisas ainda você sepultará nas suas vidas? Quantas coisas ainda marcarão a sua vida de uma forma ou de outra, como aquele momento histórico marcou a vida daquela mulher? Agora imagine, olhe para ela e veja o coração dela. Olhe agora para o seu coração, veja o seu coração. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para a sua igreja, olhe para a sua sociedade, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua história, olhe para a sua trajetória. E vamos então aprender uma lição importante com aquela mulher. Quando ela está no auge desse sentimento de perda, de frustração, quando ela está nesse choro, nessa tristeza, então entra na direção oposta, caminhando na direção da cidade, vai aproximando-se da cidade uma outra caravana, onde Jesus é o principal participante. Lá vem uma caravana da morte, lá vem uma caravana da perda, lá vem uma caravana da tristeza, lá vem uma caravana do sepultamento de tantos sonhos e de tantas esperanças. E aqui vai uma caravana da vida, a caravana da esperança,
a caravana transformadora, e encontram-se no meio do caminho. Então Jesus olha para aquela caravana que vem na direção da caravana que ele representava, e quando ele olha para aquilo, ele vê o coração daquela mãe, ele vê o olhar daquela mãe, ele vê a tristeza daquela mãe, ele vê o choro daquela mãe. Podia ser o choro do pai, podia ser o choro do marido, podia ser o choro da esposa, podia ser qualquer uma manifestação como semelhante àquela ali. E ele olha para aquilo e ele diz para a mulher: não chore. Aí ele diz: mas como que eu não vou chorar se o meu coração está triste? Como que eu não vou chorar se eu não tenho esperança? Como que eu não vou chorar se nada dá certo na minha vida? Como que eu não vou chorar se tudo ao meu redor está desmoronando? Como que eu não vou chorar se eu não sei como lidar com essa situação difícil? Como que eu não vou chorar? Ele: não chores. Sabe por quê? Porque nesse trajeto da morte, encontra o trajeto da vida, e a vida prevalece sobre a morte. Então disse: o problema é que você está sepultando isto, que foi provavelmente o seu sonho perdido, foi sua dor sofrida, foi seu sentimento maculado. Então agora esse elemento que representa tudo isso, ele parou e tocou e disse: levanta-te. Meus irmãos, no Evangelho não há nada mais poderoso do que o poder de Deus para transformar pessoas e situações. Não há nada mais poderoso no mundo do que o Evangelho, que é o poder de Deus para salvação, para resgate, para transformação, para libertação daquilo que a gente está enterrando, daquilo que está fazendo a gente chorar, daquilo que está fazendo a gente sofrer, daquilo que está fazendo a gente se desesperar. A palavra de Jesus chega e diz: para esse caixão, para essa caravana, para essa jornada, para tudo isso, porque a partir de agora algo novo vai acontecer, algo diferente vai acontecer, e a palavra do Senhor nasce como uma palavra transformadora, que traz aquela situação para uma outra realidade. Ali está a voz de Deus dando um basta naquilo que era o seu passado, a sua história, a sua dor, e diz: eis que trago novas de grande alegria. É que agora em Cristo as coisas tomam um rumo diferente, um caminho diferente. Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A grande dificuldade nossa é não ter Jesus em nosso caminho. A grande dificuldade nossa é não andarmos por onde Jesus está andando. A grande dificuldade nossa é não termos Jesus falando sobre o nosso problema, o que ele falou sobre o problema daquela viúva. Grande dificuldade é não conhecermos o Senhor e não conhecermos o poder do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de qualquer maneira. É assim? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes na intensidade plena e total dos vossos corações. É isso que faz o Evangelho ser verdadeiro na vida, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando nós abrimos a nossa vida de tal maneira que o Espírito Santo possa penetrar de tal modo a ser pleno em nós, realizando em nós a plenitude do Espírito. Então Deus será profundamente verdadeiro na nossa experiência particular e na nossa experiência pessoal. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele chegou a dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas nascerão de dentro para fora e formarão como um rio de águas vivas, transbordante. Quem crê em mim, como diz as Escrituras.
A Escritura, ela fala, ela diz, e quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E Jesus diz assim: e a vida eterna, e a vida plena, e a vida abundante é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna não é quantidade de vida. Vida eterna é conhecimento de Deus, é conhecimento do Filho, é conhecimento do Espírito, é conhecimento da palavra, porque o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade, que Ele utiliza para nos libertar, porque conhecereis da verdade, e a verdade vos libertará da ignorância religiosa, libertará da incredulidade, libertará do medo, da frustração, da dor, da agonia, da tristeza. Eis que em Cristo somos nova criatura, todas as coisas já passaram e eis que tudo se fez novidade de vida. Quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Então tem coisas que nós aprenderemos a viver com elas. Tem coisas que o Senhor transformará e nos tirará da vida, mas uma coisa é certa: quando Ele é o nosso pastor, ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. A sua vara, o seu cajado de pastor nos consolam, nos confortam, nos inspiram, nos dirigem. Então quem está em Cristo tem a bênção de nascer do alto, de nascer do Espírito, de transformar-se numa nova criatura. Por isso que Paulo, o apóstolo, diz: amados irmãos romanos, eu rogo a vocês, pelo Espírito de Deus, que tragam os seus corpos ao altar do Senhor, que aqui o ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que não se deixem levar pela pura e simples religiosidade, mas que isso seja um culto verdadeiro, um culto sincero, o seu culto racional, o seu culto inteligente. E não vos conformeis com a mundanidade desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então é possível entrar no universo do propósito de Deus, na vontade de Deus, na compreensão das coisas de Deus, mas não faremos isso com a nossa mente velha. Precisamos transformar esta mentalidade velha numa mente procedente do alto, porque mente aqui quer dizer o conteúdo mental. Por isso que a Bíblia diz que tem um conteúdo mental que é animal, terreno e diabólico, mas a Bíblia diz que há um conteúdo mental que procede do alto, é a sabedoria que procede de Deus, que ela, procedendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, enche a nossa vida de bons frutos e faz que a gente seja morada de Deus em espírito. Meus irmãos, não há nada mais poderoso do que isso no mundo. É a presença de Deus na nossa experiência pessoal, que nos ajuda a enfrentar nossas dificuldades, que nos ajuda a superar nossas tristezas, que nos ajuda a compensar nossas perdas, porque quem está em Cristo vai sendo vitorioso de fé em fé, vai construindo a relação com Deus, superando as dificuldades e as dores. Não quer dizer que não tenhamos problemas, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, dores, dificuldades, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e eu sou o Salvador das suas vidas, para que vocês também vençam o mundo. Quem está em Cristo é vencedor. Paulo disse assim: quando eu estou muito fragilizado, quando eu estou fraquejante na minha vida, quando a minha condição humana não suporta mais, é na minha fraqueza, é na minha fragilidade
que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque o poder de Deus não depende da minha força, ele depende da força de Deus operando em mim. E o Espírito do Senhor é poderoso para operar em nós a transformação que nós precisamos. Esse texto também fala, por fim, de uma situação muito interessante. Ele fala da restituição que Jesus faz na vida daqueles que perdem. Quando ele ressuscita o menino, ele o devolve para a sua mãe. É restituição. Jesus restitui coisas importantes na sua vida, não porque você seja mais merecedor do que os outros, mas porque ele sonda os corações, e ele sabe a intimidade dos nossos corações, e ele restitui para nós aquilo que é importante para que nós possamos vencer, superar, transpor as dificuldades e as lutas que nos faziam sepultar as coisas importantes e especiais para nós. Ele restitui o seu filho, o filho daquela mulher. Ele restitui sonhos, ele restitui oportunidades, ele restitui portas, ele restitui relacionamentos, ele restitui. Porque se tu podes crer, complete para mim, tudo é possível, nada é impossível a Deus, ou para ser positivo, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. A fé, meus irmãos, é um dom de Deus tão precioso, que pela fé você pode remover montanhas de sentimentos entulhados na vida, montanhas de coisas que você foi acumulando, raízes de amargura, tristezas, dores. Só para encerrar, um dia Jesus estava pregando numa sinagoga, era um dia de sábado. Quando ele estava pregando lá, havia uma mulher encurvada lá. Diz a Bíblia que ela estava encurvada há quantos anos? 18 anos. 18 anos encurvada. A de 12 era uma mulher que tinha uma hemorragia. Aquela lá estava encurvada há 18 anos. Jesus olhou para ela, se compadeceu dela e curou aquela mulher. Aí a mulher curou. Os religiosos ali disseram que ele não podia fazer aquilo, porque era um dia de sábado. Era mais importante cuidar da religião do que cuidar da relação do homem com Deus. E o que aconteceu ali? Jesus disse assim: vocês são hipócritas, porque vocês pegam o jumento de vocês no dia de sábado, desamarra o jumento, leva lá no posto da água, lá no poço, o jumento bebe a água, você traz o jumento de volta e coloca no aprisco. E essa mulher está aqui há 18 anos, preste atenção nisso, prisioneira do Satanás, prisioneira do Satanás, há 18 anos, e eu liberto essa mulher hoje, e vocês questionam isso? O que aconteceu na vida daquela mulher há 18 anos atrás, que o Satanás usou para aprisionar aquela vida? É isso que o Senhor sonda nos nossos corações, sonda nas nossas histórias, e é isso que Ele liberta a nossa vida, tira a nossa vida das amarras, tira a nossa vida dos impedimentos que nós ou outros criaram para nós, e ao nos libertar, Ele nos dá a novidade de vida. Então, como é o hino mesmo?
Ele perdoa, não, ele levou, né? Meu passado, minha dor, Jesus Cristo já levou. Na história daquela mulher, isso era verdadeiro? Meu passado, minha dor, Jesus Cristo já levou. Na sua vida, pode ser que haja algo na sua história, no seu trajeto, na sua vida. Hoje, Jesus está presente aqui. E Ele estando presente, passe no meio de nós, olha para nós, e pode ser que Ele diga assim: olha, sua história, seu passado, sua dor, não precisa continuar. Hoje pode ser diferente. Hoje pode acontecer algo diferente.